De todos os X-Men clássicos que vão voltar o novo filme Vingadores Doutor Destino, o Noturno do Alan Cumming é de longe o personagem que a gente menos viu até hoje. Aquele mutante azul que se teletransporta só deu as caras em um único filme, o X-Men 2, lá em 2003, e depois sumiu de vez. Você pode ter uma ideia de como ele apareceu pouco, é só comparar com os outros personagens que também estão voltando. O Ciclope, por exemplo, participou dos 3 primeiros filmes da franquia e ainda apareceu em Dias de um Futuro Esquecido. A Mística também esteve nos 3 primeiros filmes e fez uma participação em X-Men Primeira Classe. Já o Fera estreou no terceiro filme, mas depois conseguiu voltar em Dias de um Futuro Esquecido e até na cena pós-créditos de As Marvels. Ou seja, enquanto todos esses outros heróis tiveram várias chances de aparecer nas telas ao longo dos anos, o Noturno teve apenas aquela única oportunidade lá em 2003. O fato dele voltar agora e todo mundo comemorar só prova o quanto a atuação dele foi marcante. Ninguém esquece daquela cena de abertura dele atacando o presidente na Casa Branca. Agora, muita gente inventou história durante todos esses anos para tentar explicar por que o ator não voltou para os outros filmes. Mas hoje eu estou aqui para te contar que a maioria dessas fofocas é mentira e que o buraco é bem mais embaixo. Afinal, o que de fato aconteceu com o personagem? Onde o Noturno estava escondido esse tempo todo? E será que eles vão explicar esse sumiço agora no novo filme dos Vingadores? Hoje nós vamos desvendar a verdade sobre o que aconteceu com o Noturno. O passado do Noturno em X-Men 2. Vamos agora fazer um resumo para relembrar a participação do Noturno no filme dos X-Men 2. A primeira vez que vimos o Noturno em cena foi logo naquela cena clássica dele atacando o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Naquele momento, Kurt estava sendo controlado mentalmente por um soro criado pelo Coronel Stryker, o mesmo cara que também estava controlando a Lady Lethal. Depois disso, o professor Xavier usa o cérebro para rastrear o Noturno até uma igreja na cidade de Boston. É lá que a Tempestade e a Jean Grey descobrem que ele é um artista de circo alemão e um católico muito devoto. Elas conseguem convencer o Kurt a ir com elas no jato Pássaro Negro. Bem nessa hora, a escola do Xavier é atacada pelos soldados do Stryker, o que obriga o Wolverine a fugir com a vampira e o Bob e o John a fugir para a casa da família do Bob. E é justamente lá que os dois grupos acabam se encontrando. Mas a fuga não é nada fácil. Caças americanos tentam derrubar o jato deles e, quando a vampira é sugada para fora do avião, o Noturno usa o teletransporte para salvar a vida dela, enquanto o Magneto usa seus poderes para impedir que o jato caia. Mais tarde, enquanto eles estão escondidos na floresta, o Kurt tem uma conversa bem marcante com a Mística, que também é uma mutante de pele azul. Ela diz a ele que eles não deveriam ter que se disfarçar para parecer com outras pessoas. Nesse filme, não existe nenhuma menção àquela famosa história dos quadrinhos de que a Mística e o mutante Azazel são os pais biológicos do Noturno. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso mais pra frente. Depois, o Kurt deixa Jean Grey ler a mente dele. Com isso, eles descobrem que a base secreta do Stryker fica no laboratório do Lago Alkali. Sim, é aquele mesmo lugar que o Wolverine jurava que estava abandonado. É lá que o Stryker está mantendo o Professor Xavier e o Ciclope presos. O plano do vilão era reconstruir o cérebro e usar os poderes do Charles. Para isso, ele conta com a ajuda do próprio filho, o Jason Stryker. O Jason foi aluno do Xavier e tem o poder de criar ilusões na cabeça das pessoas. Em uma cena, o coronel conta que o próprio filho enlouqueceu a mãe até ela tirar a própria vida. E agora, a ideia do Stryker é usar essas ilusões do Jason para forçar o professor Xavier a localizar e matar todos os mutantes do mundo. Para impedir isso, o Noturno invade a base junto com os outros X-Men e usa o seu teletransporte para libertar as crianças mutantes que tinham sido sequestradas. Mas a confusão aumenta quando o Magneto e a Mística resolvem inverter o plano do cérebro, fazendo a máquina tentar matar todos os humanos em vez dos mutantes. Para salvar o dia, a Tempestade convence o Noturno a ter fé e superar o medo de se teletransportar às cegas e acabar preso ali entre uma parede. Ele toma coragem, entra na câmara do cérebro sem ver o que tem do outro lado e leva junto a Tempestade. Lá dentro, ela congela o ambiente e consegue quebrar o controle mental que o Jason tinha sobre o Professor Xavier. Na fuga, o Jason é deixado para trás. Os X-Men conseguem sair da base, mas a represa se rompe e a água começa a inundar tudo. E é aí que a Jean Grey se sacrifica. Ela fica para trás segurando a água com seus poderes para que os outros consigam escapar do jato. Sendo muito católico, o Kurt até recita algumas passagens da Bíblia para homenagear a Jean.
A última cena dele no filme é lá no fundo, junto com os outros X-Men dentro do salão oval da Casa Branca. Provavelmente foi ele quem teletransportou todo mundo para lá em segurança, bem na hora que o professor Xavier dá um aviso ao presidente para não declarar guerra aos mutantes na televisão. O mistério de X-Men 3. Apesar de essa ter sido a única vez que o Noturno do Alan Cumming apareceu no cinema até agora, a Marvel lançou em 2003 uma história em quadrinhos para contar o que aconteceu antes dos filmes. O nome da HQ era X-Men 2 Noturno. Ela mostra o passado do Kurt trabalhando como um trapezista em um circo no Canadá. Durante uma das apresentações, ele usa seus poderes de teletransporte para salvar a sua irmã adotiva, Amanda. Quando o clima esquenta entre os dois e eles decidem fugir juntos, vem a grande surpresa. Na verdade, tudo aquilo não passava de uma ilusão criada pelo Jason Stryker. É assim que o Coronel Stryker consegue capturar o Kurt e prendê-lo na base do Lago Alkali. Lá, o Noturno acaba ficando amigo da Yuriko. E a história termina justamente com o Stryker controlando a mente dele e o mandando para aquela missão de assassinar o presidente. Mas por que o Alan Cumming não voltou para o terceiro filme X-Men: O Confronto Final? Ao longo dos anos, surgiram várias desculpas para isso. Uma delas é que o ator odiava ficar sentado na cadeira de maquiagem por 6 a 8 horas seguidas. Ele até comentou sobre isso recentemente, dizendo que agora, nas gravações de Vingadores Doutor Destino, a equipe consegue fazer toda a maquiagem dele em apenas 1 hora e meia. Outro motivo envolve as brigas do elenco de X-Men 2 com o diretor Bryan Singer. O clima nas filmagens era tão pesado que dizem que a Halle Berry teve que liderar os atores para ir bater boca com o diretor no trailer dele. Também existem boatos de que o Alan até queria fazer o terceiro filme, mas pulou fora quando Bryan Singer saiu do projeto e o outro diretor assumiu. A verdade é que é muito difícil saber o que realmente aconteceu, porque muitas dessas histórias só vieram a público 10 ou 15 anos depois do ocorrido. A maior parte do elenco e dos produtores só queria ficar com a imagem limpa na hora de dar entrevistas sobre trabalhar com diretores tão polêmicos como o Bryan Singer e o Brett Ratner. Mesmo com todas essas dúvidas, eu fui atrás e consegui encontrar duas declarações reais daquela época. A primeira declaração veio do Dave Gordon, que foi produtor de X-Men: Confronto Final. Em uma entrevista de fevereiro de 2006, 3 meses antes de o filme sair, ele explicou a situação. Ele disse que eles adorariam ter o Noturno de volta, mas que o personagem custava muito caro, tanto pela maquiagem complexa quanto pelos efeitos visuais. Por causa disso, eles precisariam de uma história que justificasse gastar todo esse dinheiro. Além disso, o papel teria que ser grande o bastante para compensar todo o esforço do ator em aguentar a maquiagem pesada e o trabalho do dublê. A segunda explicação foi do Simon Kinberg, que foi produtor e um dos roteiristas do filme. Em uma entrevista de junho de 2006, ele disse que não sabia ao certo de quem foi a decisão de tirar o Alan Cumming, mas revelou que existia um roteiro inicial onde o Noturno faria apenas uma pequena participação. Segundo ele, o estúdio achou melhor dar uma história de destaque para o personagem ou simplesmente seguir o padrão dos quadrinhos, que é trazer novos heróis e deixar o Noturno guardado para o futuro. O Kinberg também comentou que o trabalho feito com o Noturno em X-Men 2 foi tão bom e completo que não sobrava muita coisa nova para explorar no terceiro filme. Para completar, eles acharam que o Noturno ia acabar disputando espaço com o Fera, já que os dois personagens tinham visões muito parecidas sobre a questão mutante. Quando o roteirista falou sobre essa visão parecida, ele não só estava falando do fato de os dois terem a pele azul, ele se referia à postura pacifista deles. Basicamente, toda aquela filosofia contra a violência que o Noturno trouxe no segundo filme foi a mesma coisa que o Fera acabou trazendo no terceiro. Por isso, eles decidiram deixar o Noturno de fora. Mas, para falar a verdade, a decisão final provavelmente se resumiu a dinheiro. Os efeitos especiais do teletransporte já estavam entre os mais caros lá no filme de 2003, e quando o terceiro filme começou a ser feito, ele bateu o recorde de filme mais caro de todos os tempos naquela época. A maior parte desse orçamento gigante foi para aquela cena da ponte Golden Gate, que eles já estavam desenvolvendo meses antes de as gravações começarem. Então, se você fosse o produtor e tivesse que escolher entre aquela cena enorme que já estava em desenvolvimento e trazer de volta o mutante favorito da galera, a escolha era difícil. Os produtores provavelmente sentiram que já tinham investido pesado demais na cena da ponte para abrir espaço no orçamento para um ator que, com certeza, iria pedir um aumento de salário para retornar. O retorno nos filmes recentes.
Em 2014, vários atores clássicos voltaram para o filme Dias de um Futuro Esquecido. O diretor, Bryan Singer, até comentou na época que queria colocar o Noturno, o Deadpool, o Gambit e vários outros personagens na história, mas no final das contas, todos eles acabaram ficando de fora dessa reunião. Depois disso, em 2016, a Fox decidiu trocar o ator e escalou o jovem Cody Smith McPhee para viver o Noturno no filme X-Men Apocalipse. Isso só foi possível porque Dias de Futuro Esquecido basicamente bagunçou e reiniciou a linha do tempo da franquia, dando liberdade para o estúdio criar novas origens para os heróis. Depois, o Smith McPhee voltou como Noturno em Fênix Negra em 2019 e até fez uma pontinha rápida em Deadpool 2. Um detalhe muito curioso é que existe uma cena deletada de X-Men Apocalipse, onde a Mística, interpretada ali pela Jennifer Lawrence, diz que o Noturno é o filho perdido dela com o mutante Azazel. O problema é que isso não faz o menor sentido na linha do tempo. Nos filmes, a gente descobre que o Azazel morreu em 1963. Então, para fechar a conta, os dois teriam que ter tido um caso bem rápido num espaço de apenas 7 meses depois do filme Primeira Classe. Para piorar a confusão da história, se passaram quase 20 anos entre Primeira Classe e Apocalipse. O estúdio simplesmente decidiu que os personagens quase não iam envelhecer. Tudo bem que a Mística muda de forma, mas é muito estranho ela manter a mesma cara jovem de sempre e do nada aparecer com um filho que parece ter quase a idade dela. Dá para entender direitinho por que o diretor decidiu cortar essa cena do filme. Mas, voltando a falar sobre aquele terceiro filme lá em 2006, os comentários da produção deixam claro que existia sim um plano para o Noturno do Alan Cumming continuar na história original. E se a gente investigar direito, dá para descobrir exatamente qual era a ideia deles. Grande parte da resposta sobre o destino do personagem está escondida em um videogame chamado X-Men The Official Game, que foi lançado exatamente na mesma época do terceiro filme. A história desse jogo serve justamente para mostrar o que aconteceu com os heróis logo depois do filme X-Men 2. Ele foi criado de propósito para ser uma ponte e tapar o buraco da história entre o segundo e o terceiro filme. Eu sei que muita gente pensa que esses jogos e livros antigos não valem para a história oficial dos filmes, mas essa ideia de definir o que é ou não oficial é uma invenção mais recente, que surgiu depois que as grandes empresas começaram a se juntar e brigar por direitos autorais. A verdade é que lá no final dos anos 90, antes mesmo da Marvel ser comprada pela Disney, o plano da empresa era que todos os filmes, séries e videogames fizessem parte do mesmo universo e estivessem conectados. Para você ter uma ideia de como esse jogo do qual estamos falando é importante, a história dele foi escrita pelo Zack Penn, que é a mesma pessoa que escreveu o roteiro do terceiro filme dos X-Men. O jogo também teve a ajuda do Chris Claremont, um escritor lendário dos quadrinhos que foi consultor em quase todos os filmes da franquia. O jogo em si é de luta e deixa você controlar personagens como o Wolverine, o Homem de Gelo e o Noturno. Na trama, os heróis precisam voltar à base do Log Alkali para recuperar algumas peças muito importantes da máquina do cérebro. Chegando lá, eles encontram a organização criminosa Hydra roubando o lugar. Eles também descobrem que o vilão Stryker usava aquela instalação para construir sentinelas, que são os robôs gigantes caçadores de mutantes, e que até existe um robô mestre gigante escondido no fundo do lago. Durante o jogo, nas partes em que você controla o Noturno se teletransportando pelos canos da base, ele confessa para o Colossus que voltar àquele lugar é um pesadelo, e ele se sente muito culpado por ter deixado o filho do Stryker, o Jason, para trás no filme anterior. E o jogo mostra bastante o quanto o Noturno ficou traumatizado, já que ele fica sendo perseguido o tempo todo por um fantasma do Jason. No final da história, já de volta à mansão, o Noturno avisa ao Professor Xavier e ao Fera que não quer mais ser um X-Men. Ele explica que a vida de herói é violenta demais, que ele só quer paz e que vai voltar para a Alemanha para trabalhar em um circo de novo. O professor entende o lado dele e diz que as portas sempre estarão abertas, caso ele queira voltar. Isso tudo se amarra certinho com o terceiro filme dos X-Men. Se você lembrar bem do começo daquele filme, os X-Men estão treinando na sala de perigo e lutando contra um robô sentinela clássico. Eles só programaram aquele treino porque tinham acabado de enfrentar esses robôs reais na história do videogame. Provavelmente, a ideia inicial era que o terceiro filme já começasse recriando na tela exatamente essa mesma batalha contra os sentinelas que os personagens viveram no jogo. O futuro em Vingadores ousou iniciar. Mas afinal, por onde o Noturno andou esse tempo todo? Qual é a explicação dentro da própria história para ele não ter aparecido em confronto final?
Basicamente, a gente pode resumir isso em dois grandes motivos. O primeiro é uma questão emocional bem pesada, que é o trauma e o fantasma do Jason Striker assombrando a cabeça dele. Já o segundo motivo tem a ver com aquela mudança maluca na linha do tempo e na realidade que aconteceu durante o filme Dias de um Futuro Esquecido. Para começar, vamos falar do filho do Striker, o Jason. Faz todo o sentido Noturno querer abandonar a vida de herói por se sentir culpado por ter deixado um mutante para trás morrer. E se a gente parar para rever os filmes antigos, dá para perceber que o estúdio queria aproveitar muito mais o personagem do Jason. Tanto é que ele aparece congelado no laboratório no filme X-Men Origins Wolverine. Sem contar que a gente também acompanha versões mais novas do pai dele, o Coronel Stryker, nos filmes da Primeira Classe e Dias de Futuro Esquecido. Mas agora, com o retorno do Noturno em Vingadores Doutor Destino, a gente já sabe que ele não vai ser mais tão paz assim. O próprio ator, o Alan Cumming, já soltou que vai ter uma cena de luta com o Senhor Fantástico, interpretado pelo Pedro Pascal. Será que o Noturno ainda vai estar traumatizado com a história do Jason? Será que os diretores do filme, os irmãos Russo, esperam que os fãs lembrem desse detalhe tão antigo? Provavelmente não, mas eu não ficaria surpreso se o Noturno soltasse uma frase do tipo: "Eu já deixei um mutante para trás uma vez e não vou cometer esse erro de novo." Outro ponto super importante para entender o papel do Noturno nesse filme são os sentinelas, aqueles robôs gigantes. A gente precisa lembrar que a história vai continuar de onde o filme Dias de um Futuro Esquecido parou. Aquele final feliz acontece em uma linha do tempo onde as coisas de X-Men 2 terminaram de um jeito bem diferente. Afinal de contas, a Jean Grey está viva por lá. Ou seja, ela não precisou se sacrificar na água da represa e toda aquela história trágica da Fênix do terceiro filme simplesmente não aconteceu. Nessa nova realidade, pode ser que eles tenham descoberto aquele mesmo segredo do videogame, uma fábrica de sentinelas escondida no fundo do Lago Alcali. E agora, com esses robôs ficando cada vez mais modernos e fáceis de serem controlados por vilões, como o Doutor Destino, o Noturno poderia muito bem estar trabalhando como um olheiro dos X-Men. Ele usaria seu teletransporte para procurar e rastrear esses robôs pelo mundo todo, ajudando a equipe de um jeito muito útil e sem precisar usar a violência. O que você acha de tudo isso? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e até a próxima!